Excelente notícia para os aposentados. Acabou de ser publicada hoje a decisão completa da revisão da vida toda. Ou seja, muitos aposentados estavam aguardando este momento, afinal de contas, o STF já havia decidido, mas não havia publicado ainda finalmente a sua decisão. O inteiro teor do acórdão para que possam ler, para que os processos judiciais que já estão em andamento, para que os juízes possam ter realmente, oficialmente, o conhecimento daquela decisão e poder dar aí seguimento aos pedidos de revisão da vida toda. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas em relação à revisão de aposentadoria da vida toda e eu vou te dizer que, olha, essa decisão é algo esperado há muitos anos e penso que é uma das decisões mais, digamos assim, que mais abrange aposentados e que mais vai refletir em melhora na vida das pessoas, de todos os aposentados, ou uma boa parte dos aposentados aí do Brasil. Por quê? Quem que tem o direito à revisão da vida toda? Foi quem se aposentou até a entrada da reforma previdenciária. A reforma previdenciária, ela entrou em 13 de novembro de 2019, tá? Então, quem se aposentou antes dessa data, ou ao menos se aposentou nas regras anteriores à reforma, pode ter o direito à revisão da vida toda. Por quê? Porque o INSS, ele não considerou todos os teus salários de contribuições para realizar o cálculo da tua aposentadoria. Como que é o cálculo padrão do INSS? Ele utiliza de 1994 até a data que você se aposentou. Digamos que você tenha se aposentado em 2018, um exemplo. Então, o INSS utilizou os salários de 1994 a 2018 para realizar o teu cálculo de aposentadoria. Ele até utilizou as tuas contribuições anteriores a 94, mas salários somente após 94. E com isso fazendo com que muitos aposentados do Brasil perdessem dinheiro, perdessem uma renda efetiva. Imagina aquela pessoa que trabalhou lá em 1980, 70, todo aquele salário que a pessoa teve, não importasse se ela recebia salários altos ou baixos, o INSS desconsiderou. Então pensa aquela pessoa que tinha salários bons, que teve uma alta inflação na época. Bom, daí chegou hoje, o INSS diz, não, agora pouco importa a inflação, pouco importa o salário que tu ganhou naquela época, porque vão ser desconsiderados. Não é assim. E então, essa revisão, a revisão da vida toda, ela veio para abranger o teu cálculo para utilizar todos os teus salários de contribuições na sua aposentadoria. Então, quem se aposentou nas regras anteriores à reforma previdenciária tem que fazer um cálculo para ver se não tem uma possibilidade de aumento. Eu até vi alguns casos que a pessoa tinha salários bons antes de 1994, se aposentou nas regras anteriores à reforma, ou seja, antes de novembro de 2019, e o engraçado é que a pessoa, digamos ali, ela tinha salários bons antes de 94 e depois de 1994 ela trabalhou pouco tempo. Por exemplo, nas aposentadorias por idade, onde precisa de apenas 15 anos de contribuições, digamos que a pessoa já tinha os 15 anos de contribuições, e aí quando chegou lá nos anos 90 e poucos, a pessoa foi deixando de contribuir, 2000 e tal, foi tendo poucas contribuições. Se aposentou com o quê? Com salário mínimo. E aí ela tinha salários bons antes de 1994 que o INSS simplesmente não considerou para a média. E aí a revisão da vida toda, que agora foi publicada oficialmente a decisão, vai fazer com que o aposentado obtenha o recálculo da sua aposentadoria para que a média seja feita com todos os teus salários de contribuições. Não importa se seja antes de 94, posterior a 94, fazendo aí o seu recálculo. E quem que pode estar solicitando? Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade. As por idade são as que mais refletem ao ser aplicada a revisão da vida toda. Por quê? Porque muitos, como contribuíram às vezes pouco após 1994, acaba que o INSS aplica ainda um chamado divisor mínimo, fazendo com que a sua média de cálculo seja ainda pior, sabe? É que tem todo um regramento ali, mas quando aplica o divisor mínimo, que é quando a pessoa tem poucas contribuições após 1994,
ele, digamos que a média começaria em 80% da tua média, ele aplica às vezes 60% da tua média, então acaba que cai lá embaixo. Então a revisão da vida toda, principalmente na aposentadoria por idade, além de considerar os salários antes de 1994, dá para pedir também a remoção do divisor mínimo, fazendo com que tu tenha realmente a média efetiva para sua aposentadoria. E agora, tá? Com a decisão oficialmente publicada pelo STF, como que vai funcionar os processos, os segmentos de quem já tem o processo, tá? Então, eu vejo que os juízes já podem dar prosseguimento nas ações, não há necessidade de ficar aguardando um trânsito em julgado dessa decisão do STF. Tudo bem que vai ter juiz que vai ainda querer esperar pelo trânsito em julgado, por causa que o INSS pode entrar com recurso de embargos de declaração. Eu vejo que o embargos não vai, penso eu que o embargo, se caso o INSS apresente embargos lá perante o STF, não vai ser algo que mude a decisão, talvez consiga alguma discussão em relação a juros, em relação à correção, algumas outras questões pontuais, mas a decisão completa eu vejo que não há por que ser alterada, tá? Então, também não vejo necessidade de aguardar o trânsito em julgado para que seja dado prosseguimento nas ações judiciais. E outra, será que o INSS, com essa decisão, vai pagar automaticamente os pedidos de revisões? Não, eu vou te dizer francamente, tá? Eu quero que ele faça isso, mas não tenho total confiança. Por quê? Porque tem a questão da decadência. O que é a decadência? Tá? A decadência é o direito de você pedir a revisão. Você tem 10 anos para poder pedir a revisão. E pensa comigo. Então, digamos que quem se aposentou em 2013 tem até 2023 para entrar com o pedido de revisão. Ou seja, o pessoal que se aposentou há mais tempo já não vai conseguir dar entrada, e muitos ficaram aguardando, esperando e perderam tempo, não entraram com o pedido. E quanto mais o INSS postergar para eventualmente reconhecer um pedido de revisão, mais ele vai se beneficiar de pessoas que estão deixando o tempo passar para pedir a revisão. Então, eu vejo que automaticamente pode o INSS reconhecer, mas talvez não por agora. Eu penso que vai demorar, porque assim, já tivemos outros casos ao longo aí da história, onde teve decisão do STF reconhecendo algum direito e o INSS nem por isso que aplicou imediatamente aquele direito perante o administrativo, perante, digamos, o balcão do INSS, né? Então, na prática, o que eu vejo que a pessoa tem que fazer? Entrar com o pedido administrativo, ok, mas também realizar o pedido judicial para poder trancar a decadência, ou seja, mostrar o interesse que você tem direito à revisão, e também para já trancar a prescrição, porque depois, quando você for receber, para pedir também os atrasados. Claro que os atrasados já tem que pedir desde o início, mas também para pedir esses atrasados dos últimos 5 anos, que você pode pedir de diferença. Imagina uma pessoa que se aposentou com um salário mínimo, obter ali uma diferença de às vezes R$1.000, R$2.000, R$3.000 de aumento na aposentadoria. Já fiz cálculos onde chegou, imagina, olha só, cálculos onde a pessoa sai de salário mínimo e pode conseguir o teto da Previdência. Hoje o teto já está acima de R$7.000. Então pensa, é muita diferença, e por isso que eu digo que é uma das maiores revisões que eu já vi nos últimos anos, porque vai refletir e muito, vai ajudar muitas pessoas e muitos aposentados. Além do benefício mensal, tem a possibilidade de pedir os últimos 5 anos de atrasado. Claro que ainda vai ter muitas discussões, se vai ser cabível os últimos 5 anos, se não vai, se vai ser pago somente para frente, isso aí tudo vai ter muitas discussões ainda, mas eu vejo que sim, que tem que ser pago os últimos 5 anos e também o benefício mensal para frente, tá? E como que você sabe se você tem direito à revisão? Primeiro passo é fazer o cálculo. Não adianta você sair pedindo, tá? Então você tem que procurar um profissional que entenda, pode procurar o seu advogado de confiança, o ideal é que seja um especialista na área, para ele realizar o seu cálculo e ver se ao incluir as contribuições antes de 1994, se vai obter um aumento na sua aposentadoria,
tá? Porque tem casos, já fiz vários cálculos onde, ao ser incluídos salários antes de 1994, a aposentadoria iria reduzir. Então, aí eu informei para o cliente, mostrei, olha, nesse teu caso não compensa. Tem ainda uma outra discussão que é em relação aos salários antes de 1982, que no extrato de contribuições não consta esses salários, tá? Aí vai ter que fazer prova, por exemplo, prova junto com a carteira de trabalho, mas tem vários casos que mesmo sem incluir os antes de 82 já dá um bom aumento na aposentadoria, então tem que avaliar caso a caso se é necessário também incluir os antes de 82 ou não. Tá? Tem situações ali que às vezes a pessoa trabalhou pegando salário de 82 a 85, já dá um grande pulo no cálculo de aposentadoria, aí se faz também o cálculo para ver se, os salários que a pessoa tem, né, que o aposentado tem antes de 82, mas às vezes tu já veja que não vai mudar em nada o cálculo, então às vezes não precisa passar, digamos, trabalho fazendo prova daqueles salários, sendo que somente com os salários que tem no próprio sistema antes de 94 já vai dar um up aí na sua aposentadoria. Agora tudo é feito, lógico, com cautela, né? Feito requerimentos específicos, feitos cálculos, então eu aconselho sempre também pedir o requerimento administrativo, depois solicitar também judicialmente, porque essa decisão do STF não quer dizer que, tendo a decisão que o INSS vai pagar para todos de forma automática ou até mesmo de forma administrativa, então eu vejo que é muito interessante que a pessoa faça o pedido judicial também, e era isso. Tem alguma dúvida? Já coloca aqui nos comentários aqui que eu logo já vou respondendo. Inclusive eu tenho um vídeo que eu falo da revisão da vida toda, tudo na aposentadoria por idade. Eu tenho outro que eu falo de forma geral, onde eu até explico sobre a revisão da estrada da vida. Afinal de contas, tu teve aí toda uma estrada da vida de contribuições previdenciárias e chegou na hora de você se aposentar, o INSS simplesmente não considera todas elas? Como assim? E para onde é que foi esse dinheiro? Né? Então eu vejo que essa decisão vai resguardar aí finalmente o seu direito de aposentadoria, de revisão, que você tenha realmente um cálculo correto de aposentadoria. Eu sou advogado previdenciário Diego Idalino Ribeiro. Eu até tenho lá no meu site, é diegoribeiro.adv.br, já está na página principal, os documentos essenciais para você realizar o teu pedido de revisão da vida toda. Quais os documentos? Só entrar lá no site, não tem que fazer cadastro, não tem que fazer nada. É diegoribeiro.adv.br e acessa ele, dá uma olhada no artigo lá que eu escrevi, onde eu conto também os documentos que você precisa para estar realizando o seu pedido de revisão da vida toda. Está bem? Deixo aí o meu grande abraço e se inscreva no canal e compartilhe com aquele seu amigo que ele também vai querer saber dessas informações. Até mais!